Valentim Gomes fala pela primeira vez sobre negociação com o Cruzeiro e revela bastidores. Cara, o Valentim tá revoltado com o Vélez, velho. A oferta do Cruzeiro, primeiro, começa sendo um pouco menor do que o Vélez pretendia, enquanto a forma de pagar era por parcelas. O Cruzeiro queria pagar por 2 anos e o Vélez queria reduzir esse tempo, porque necessitava do dinheiro, coisa que entendíamos. Meu staff conversou com o Cruzeiro, explicou a situação e conseguimos que fizessem uma oferta de um pouco mais de dinheiro. 8,5 milhões para o Vélez. E aí, não sei, algo que se passou no clube, na organização, que deixaram de responder o telefone. Valentim garantiu que a negociação melou porque o Vélez não respondeu à última oferta apresentada pelo Cruzeiro. Sim, basicamente sim. O Cruzeiro desistiu porque o Vélez não respondeu. O Vélez foi pedindo um pouco mais, mudando as maneiras, os tratos, as formas de pagamento, foi mudando tudo. E o Cruzeiro deu um ultimato e depois contratou outro jogador. Eu vi as mensagens do diretor esportivo do Cruzeiro quando deu o ultimato, que se não respondesse nas próximas horas iriam retirar a proposta. E assim foi. Fiquei um pouco nervoso, porque sabiam que era algo que eu queria, que desejava ir para este clube naquele momento. A gente vinha de um título, depois de um ano muito longo, em que já havia passado uma frustração de uma venda, e eles haviam me prometido que se chegasse uma oferta de 7 milhões, ou seja, até menos do que o Cruzeiro ofereceu, iriam vender, e não fizeram isso. Não cumpriram com a palavra. Aí né? Foi um absurdo mesmo, né? Aí não tem como, né? Eu fico tranquilo que o tempo inteiro jamais eu coloquei responsabilidade no Cruzeiro, né? Nessa história inteira. E aí, definitivamente, para quem ainda tentava colocar algum tipo de incompetência por parte do Cruzeiro, acho que a fala do Valentim é a fala mais pesada na história, né? Aí o cara tá lá no Vélez ainda, velho. Tá numa prisão, né? Na verdade. O Vélez se tornou uma prisão. Agora ele chutou o balde completo, né, velho? Mas o que fizeram com esse cara aí, coitado, velho. Coitado. Acaba com a carreira do cara, gente. É assim, e é um atleta que inclusive estava no radar do Scaloni, tá? Para ser convocado à seleção argentina. Então, pra ele agora já, né? Ficou um tempo sem jogar, provavelmente, eu não sei se a Argentina já anunciou sua lista, eu vi outras seleções anunciando, assim, provavelmente ele vai ficar de fora, né, porque voltou a jogar só por agora, mas a situação que ele passou também lá na Udinese, acho que, assim, aí é claro que os jogadores de futebol, eles recebem bons salários, mas, assim, o Valentim, ele foi humilhado, digamos assim, na situação, ele ter que treinar numa praça, porque ele não podia treinar nas dependências da Udinese, por todo o problema também envolvendo os responsáveis pela Udinese, mas o Vélez colocou o atleta nessa situação. Ele já poderia estar aqui no futebol brasileiro, por exemplo, ele poderia nesse momento estar fazendo uma outra pré-temporada, uma questão de fortalecimento muscular, até cuidando desse problema que o pessoal relata que ele tem no joelho, e aí agora tudo isso aconteceu, sabe? Então... E é bom que esclarece também que a versão do Cruzeiro, né, o Cruzeiro trouxe uma versão, a gente ali ficava, né, querendo entender se o Cruzeiro estava falando a verdade ou não, aí a fala do Leonardo Jardim, do Valentim Gomes coloca um ponto final nessa história. Quem errou foi o Vélez Sarsfield e quem acabou pagando o pato foi o atleta, que ele consiga se recuperar, quem sabe até em outro momento possa vestir a camisa do Cruzeiro. Fim dessa história, né? E ele voltou a jogar lá no Vélez e voltou bem, né? Mesmo depois de treinar na praça. Mas enfim, vocês falaram aí agora sobre essa questão da maratona de jogos, né, que o Cruzeiro vai enfrentar, e é inclusive matéria lá na Central da Toca, ó. O Cruzeiro terá maratona de quase 20 jogos em cerca de 2 meses. E aí veja o calendário, aí tem aqui a foto do nosso querido Léo Garden, com o seu novo uniformezinho, né, especial para ele. E aí foi feito aí um levantamento, né, pela Central da Toca, com a equipe da Samuca TV. Serão quase 20 jogos do Cruzeiro em um prazo de 2 meses. A partir do dia 29, duelo contra o Mirassol, e o Cruzeiro vai até 11 de junho
contra o Vitória. São 12 partidas aí do Campeonato Brasileiro, tá tudo detalhadinho, tem ainda 6 jogos da Copa Sul-Americana, fase de grupos, e mais a Copa do Brasil, né, que são no mínimo 2 jogos aí, ida e volta da competição até o dia 21 de maio. E aí, gente, até pensando no elenco, a gente sabe que o Cruzeiro anunciou, né, que fechou aí a janela de contratações, não vai buscar mais ninguém nesse momento. 20 jogos numa sequência, depois de ficar um mês parado, isso preocupa vocês? Eu acho que preocupar, eu acho que é uma palavra forte. Acho que a gente precisa analisar também como será a gestão do próprio Leonardo Jardim com os jogadores, pensando que o Cruzeiro não pode perder competitividade, mas a gente também não pode perder jogadores, né? Então acho que o impacto maior gerado é fisicamente, o Cruzeiro terá menos tempo de recuperação para os atletas se comparado a esse período que ele está vivendo, né, e que viveu também dentro do Campeonato Mineiro. Mas acho que tem um lado também interessante, porque hoje o Cruzeiro preza em 2025 por ter um elenco mais competitivo e não um time titular mais competitivo, né? Isso acaba fazendo com que essa rotatividade de jogadores para o Leonardo Jardim seja algo interessante e provável de acontecer, né? Acho que por isso é tão importante que os jogadores estejam comprometidos, porque eles serão utilizados. A sequência de jogos pede essa utilização. Então, acho que preocupação não, mas eu penso mais na questão de gestão mesmo do próprio Leonardo Jardim, que os jogadores possam corresponder àquilo que ele tem enquanto planejamento. Ao torcedor, acho que isso é legal, porque a gente já tem um tempinho aí sem jogos, né? E a partir do momento que tem jogos em sequência, a observação também por parte do torcedor se torna mais interessante. A gente vai poder acompanhar um pouquinho mais de perto tudo que está acontecendo. Nessa linha, eu acho até assim que, em termos de elenco, acho que o Cruzeiro fez uma boa janela e conseguiu reforçar posições que a gente tinha carência de volume de atleta mesmo para poder colocar em campo, né? E acho que pelo início de temporada teve uma desconfiança muito grande sobre o rendimento de alguns jogadores especificamente, porque na bagunça que foi o Cruzeiro ali com o Fernando Diniz, depois com o Wesley Carvalho e depois a chegada do Leonardo Jardim, o coletivo claramente não funcionou. E a individualidade de muitos, né, foi comprometida justamente por causa dessa falta de coletivo. Eu ainda acredito que o Cruzeiro tem um elenco forte, né, não estou querendo dizer que a gente está superando aí Flamengo, Palmeiras, Botafogo, mas é um elenco que pode corresponder muito mais do que correspondeu no Campeonato Mineiro. Por exemplo, o Cruzeiro Reserva ganhou só de 1-0 do Tombense. Sim, para mim o Cruzeiro Reserva tem futebol, tem nome e tem características para poder vencer e convencer melhor contra o Tombense, por exemplo. Só que, em termos de início de temporada, da bagunça que estava coletivamente, muitos jogadores ficaram abaixo. Então, recomeçando o processo, né, tendo essa intertemporada com o Leonardo Jardim, resetando ali a temporada, né, o início de temporada, eu acredito que muitos dos jogadores possam voltar a ser jogadores que no passado recente desempenharam muito melhor do que o que desempenharam até aqui no Cruzeiro, e o Cruzeiro vai ganhar em termos de elenco essa força para poder enfrentar essa maratona, né? Claro, o Cruzeiro não vai enfrentar essa maratona sozinho, tem equipes aí que estão na Libertadores, tem outras equipes que estão na Sul-Americana, que vão ter essa sequência de jogos, e também não vão estar descansando, né, durante a semana para poder fazer os confrontos. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro está bem melhor do que ano passado em relação nesse sentido, igual a Amanda comentou, eu acho que preocupar é uma palavra forte, né? Acho que nesse primeiro momento os amistosos ajudam muito o Cruzeiro a voltar a ganhar ritmo para essas primeiras partidas. E à medida que os jogos forem passando, que a gente precisar rodar o elenco, né? Eu tenho confiança que tanto os jogadores, igual eu comentei, que tiveram abaixo, possam se recuperar com o Leonardo Jardim, mas também que esses garotos aí que estão se destacando no Sub-20 possam ter bons minutos contra equipes coerentes, né? Se você pegar eles num confronto mais fraco no Campeonato Brasileiro, você dá mais minutos ali para um jovem da base, um Kaique Kendi que está muito bem, ou, por exemplo, um Rodriguinho que está treinando bem, igual o Samuel comentou em outras lives aí no profissional, e não só depender daqueles grandes jogadores, né, que tem mais nome, que certamente serão jogadores que irão figurar entre os principais titulares da temporada. Olha, deixa eu falar. O Cruzeiro, ele vai ser um time privilegiado de ter 3 pré-temporadas no ano. Antes do Campeonato Mineiro, essa pré-temporada de agora e a de junho. Então o Cruzeiro tem 3 pré-temporadas no ano. É muita coisa. É muito difícil você ver um treinador
O Leonardo Jardim vai ter 2 pré-temporadas no ano. E os atletas tiveram 3. Então eu não preocupo de forma alguma que o Cruzeiro terá 20 jogos em sequência. Sabe por quê, gente? Porque os caras tiveram tempo para descansar nessa pré-temporada agora, de recuperar o aspecto físico, de pegar o ritmo de treino, de entender o que o treinador quer passar. Aí eles vão jogar 2 meses, pode jogar 2 meses de intensidade, depois vão ter mais 1 mês para descansar. E lembrando que o Cruzeiro, pelo investimento que foi feito, pelo elenco que foi montado, o Cruzeiro foi preparado para disputar todas as competições na cabeça na qual ele está entrando. Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. E isso é na teoria, vamos ver na prática. E temos que lembrar que Palmeiras, Fluminense, Botafogo, se eu tiver, Flamengo, são só esses 4 que vão para o Super Mundial. Eles não vão parar. O Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense tem a final do estadual agora esse fim de semana. Já começa o Campeonato Brasileiro. Vão jogar o Super Mundial e vão parar dia 21 de dezembro. Então, em termos de aspecto físico, de tempo para treinar, o Cruzeiro está na frente dos times de alto investimento que vão brigar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Então, eu acho que não tem que se preocupar, na minha opinião. É ótimo para o Leonardo Jardim ver com quem ele vai poder contar antes da janela. E o Cruzeiro ainda vai ter mais uma pré-temporada. Então, sinceramente, cara, os jogadores tiveram tudo o que precisam para fazer uma temporada excelente. Agora só depende dos caras.